Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo é o destino. Você pega a história bíblica de Jó, Deus tomou tudo dele num dia, para dar em dobro depois para botar o nome dele na história. A paz de Deus a todos. Eu peço a você que deixe seu pedido de oração nos comentários desse vídeo, porque vamos estar colocando você na nossa corrente de oração. E também se inscreva no canal para estar recebendo mais mensagens como essa. Fique em paz e fique agora com essas palavras que vão aumentar a sua fé. Acredita em destino? Eu acredito, né? Eu tenho até um livro sobre isso. Eu acredito que é o seguinte: a Bíblia diz em Salmos que Deus escreveu todos os dias da nossa vida, ao mesmo tempo que ela diz que as nossas decisões vão alterando as coisas. Então, como é que eu acredito? Você não tem um plano pro Johnny, pro seu filho? Você quer que ele seja feliz ou triste? Feliz. Você quer que ele seja saudável ou enfermo, doente? Saudável. Saudável, né? Você prefere que ele estude em Harvard ou que ele estude aqui numa universidade particular aqui da esquina? Em Harvard. Harvard, melhor, né? Então, você tem muitos planos para ele. Mas isso quer dizer que vai acontecer? Não. Por que não vai acontecer? Por causa das decisões dele. Porque na adolescência ele vai falar: pai, tá maluco, Harvard? Então, assim é com Deus. Deus é pai, ele faz um plano. Cara, o Joel, eu vou desenhar o Joel para ser um atleta, para ser um cara vencedor. Eu vou fazer ele passar por isso. Ele vai achar que tá sofrendo, mas na verdade é para estar fortalecendo o emocional dele por causa de outro impacto que vai vir aqui. E aí ele vai estar forte para enfrentar. E é isso que vai mostrar ele pro Brasil e tal. Um outro plano. Só que nesse plano você pode ir desviando de vários sentidos. Você pode tomar uma decisão: não é isso que eu quero. No momento de raiva, ao invés de você entender que é a condução do destino para tua vida, você pode se revoltar contra o destino e fazer uma besteira. A maioria das coisas que eu percebi que era o destino na minha vida, eu só aceitei. Como é que percebe isso, Tiagão? Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo é o destino. Na nossa orientação espiritual, existe o bem e o mal. Existe Deus e o diabo. Essa é a nossa orientação cristã. Ok? Se uma coisa dá errado na tua vida, a gente, no nosso linguajar crentez, a gente fala o seguinte: é coisa do inimigo. Rapaz, tô com um problema financeiro que só pode ser o diabo isso. Esse é o nosso linguajar, né? Nosso evangeliquez. Beleza. E quando tudo dá errado? O inimigo, ele não tem força, biblicamente falando, para tocar em tudo. Ele consegue tocar onde você tem brecha, onde você deixou ele vir. Você fez uma parada errada e deixou ele entrar. Uma coisa: em tudo, só Deus consegue tocar em tudo. Você pega a história bíblica de Jó, Deus tomou tudo dele num dia, para dar em dobro depois para botar o nome dele na história. Então a gente precisa entender que a gente entende quando é o destino. Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, emprego deu errado, meus amigos saíram, minha vida emocional, depressão, vida financeira, estava comendo miojo, tudo dando errado ao mesmo tempo. Começaram a me caluniar. Nunca tinham falado mal de mim, do nada estavam me caluniando justamente no pior momento da minha vida. Vão falar mal de mim? Então não acreditei. Era literalmente uma zona de expulsão. Eu tinha que correr para algum lugar. É o destino. Aí o destino me expulsou do Rio de Janeiro para São Paulo, coisa que eu nunca imaginei, nunca sonhei na minha vida. Eu estava morando nos Estados Unidos nos últimos anos. Cara, vendi tudo meu no Brasil. Falei: cara, vou ficar aqui para sempre. Isso aqui é o paraíso. É a casa dos meus sonhos. Fiz tudo o que eu queria. Tô best-seller. Tava saindo na revista Veja todo dia. E tava uma maravilha. Eu falei: pronto, descobri minha vida é essa aqui. Ok. Aí tudo começou assim, ó. Minha sogra que tava lá em casa ajudando a gente com as crianças falou: ó, eu vou no Brasil, eu tenho que ver umas coisas lá. Foi no Brasil, não voltou. A babá das crianças que a gente levou com o nosso visto pra lá falou: olha, eu preciso ir no Brasil, já tô há 2 anos aqui, eu preciso ir no Brasil renovar meu visto. Foi os Estados Unidos negou. Aí a primeira coisa que aconteceu, ficamos sem ajuda com as 4 crianças. Aí a gente, em um mês, já não tava aguentando. Mas caramba, mano, isso aqui tá muito difícil. Acordar, eram 2 bebês acordando de madrugada, eu acordava, ela acordava, e de manhã 6 horas eu tinha que levantar, dar café da manhã pra ele, levar os 2 mais velhos na escola. Depois chegou um tempo que a gente tava assim, ó, igual zumbi em casa. E aí começou várias dificuldades. Uns contratos começaram a cair, a deixar de existir, não renovaram alguns contratos comigo. Entrou um lockdown nos Estados Unidos, foi no início da pandemia. Meus 2 vistos foram cancelados sem a gente saber. Tudo deu errado, a única coisa que eu tinha que fazer era botar as coisas na mala e voltar ao Brasil. Não tinha outra coisa, tudo deu errado, tudo. Destino. Chegou no Brasil, quando eu pisei no Brasil, tipo assim, eu pisei na terça, na quarta eu fui convidado para ir na primeira vez que eu fui num programa em rede nacional. Tiago, você tá no Brasil? Eu falei: tô, cheguei ontem. Cara, tem um programa em rede nacional, vão aqui, pum, pronto. Um monte de coisa começou a acontecer. Meu livro entrou na lista dos 10 mais vendidos do país. Comecei a fazer palestra online que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. Comecei a movimentar outra coisa. Aí falei: quer saber, enquanto tá a pandemia, vamos montar um escritório. Hoje a gente tá com um escritório muito legal. Tudo começou a acontecer aqui, ou seja, Deus queria que eu estivesse aqui. Meu coração estava apegado a outra coisa, porque na minha cabeça eu ia ficar para sempre nos Estados Unidos. Ele falou assim: então vou mostrar que quem
Já que você me pediu para eu ter o controle da sua vida, eu vou mostrar que quem manda sou eu. Não tem explicação. É assim, é o destino. É quando tudo caminha para isso. Mas tem gente que... Não dá para lutar contra o destino? Dá. Eu podia falar assim, Nem que eu fique aqui limpando piscina, daqui eu não saio. Pronto, lutei contra o destino. Como é que você ensina isso pra turma? Então você, por exemplo, a turma fala assim, Thiago, minha vida tá ruim, minha saúde tá péssima, eu separei, o trabalho acabou, eu fui demitido. É assim que você orienta, isso é um sinal do teu destino, isso é um sinal positivo de que alguma coisa tem que mudar. Como é que você orienta? Porque você tem essa clareza. Você tá falando isso, eu voltei ao pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi 2011. E aconteceu tudo isso. E foi uma preparação para quem eu sou hoje. Eu fui demitido da faculdade, eu tive um câncer na garganta, eu tinha um relacionamento que a pessoa separou de mim, tava fazendo mestrado, eu tranquei meu mestrado, eu perdi 60% do meu salário, eu engordei 22 quilos e eu chorava copiosamente na minha casa. O maior conselho que eu gosto de dar para quem tá em problema é: nunca faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. A maioria da perpetuação dos nossos problemas acontece quando você tá colhendo algo que fez, aí você fica revoltadinho com aquilo e faz outra M. E faz mais droga. A maioria das pessoas estão sofrendo pelas coisas que semearam. É a lei que rege a humanidade. A humanidade não existiria se não tivesse a lei. Se não tivesse essa lei divina. O que eu te expliquei agora tá na Bíblia, é o princípio de plantar e colher. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu acho que quanto mais a pessoa se apegar à espiritualidade e ao conhecimento bíblico, não à religião necessariamente, mas ao conhecimento bíblico e à espiritualidade, mais blindada ela vai ser para enfrentar essa vida. Já está provado, gente, é científico, Universidade de Cambridge, de Princeton, várias universidades falaram, quem ora está 86% a mais blindado contra a depressão e a ansiedade. Sim. 86%. Ou seja, eu tô muito mais blindado contra o que está derrubando um monte de gente aí, que é depressão e ansiedade crônica, só porque eu tenho fé, só porque eu acredito. Só porque eu tenho esperança no mundo melhor. Eu tenho esperança que essa vida aqui não é o fim. Semana passada eu tive que fazer um enterro de uma amiga muito querida. Você vê que tem a tristeza normal da perda, mas todo mundo tá com esperança, porque todo mundo que tá ali naquele enterro, a família, os amigos, sabem da fé que ela tinha e tem a mesma fé. Eu falo assim, isso aqui não é o fim. A gente veio, deixou um legado e agora a gente vai viver uma vida eterna. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos o mais infeliz, o mais miserável dos homens. Então a nossa esperança não pode estar limitada só a essa vida, mas a tudo que está por vir na pós-vida.